Oi, pessoal, boa tarde. A gente, como sempre, conecta 15 minutinhos antes para dar tempo de todo mundo entrar, da gente se preparar aqui também. Hoje a gente colocou a Ave Maria para tocar porque ela tem tudo a ver com a prévia dos nossos trabalhos no CCD, né? Quem frequenta sabe que o salão fica sempre lá preparadinho com a Ave Maria tocando. E como a gente hoje vai falar da nossa casa, é, a gente optou por colocar a Ave Maria para tocar. Eu vou deixar ela tocando aqui mais um pouquinho enquanto o pessoal conecta. Fica com a gente aí que hoje a gente tem uma agenda muito bonita de trabalhos, de conversas. Ao final a gente vai fazer a nossa prece para pedir por nós, para pedir pelos nossos familiares, pelas pessoas a quem a gente quer bem. E algumas surpresinhas aí no final da nossa live, então fica com a gente até o final que vai ser bem bacana, tá? Voz do além, por favor. Ave Maria para tocar. Se você puder tirar o som, tira o som dos alertas, por favor, que aí evita que interfira no toque. Salve Marcelo, salve Rita, salve Beli, que Oxalá nos abençoe sua bênção também. Tayana, o cenário ficou bonito, né? Tô até com vergonha de ficar na frente dele aqui, mas não dá pra ficar falando só aparecendo ele, então eu vou interferir aqui um pouquinho ao longo da live e no final a gente deixa disponível pra vocês. Já tem uma foto do cenário publicada lá no Facebook, tá? Vanessa, que Oxalá nos abençoe sua bênção, Chuchu. Luciano Araújo, bem-vindo, meu nobre irmão. Tá sempre acompanhando aí nossa página. Martinha, salve. Elizabeth, boa tarde, minha querida. Tudo bem? Bem-vinda à nossa live. Fica com a gente até o final que a gente vai fazer uma prece juntos no final e tem a surpresinha pro final, viu? Oi, Hilda, boa tarde, tudo bem? Bem-vinda também você à nossa live. Tá sempre com a gente aí, a Hilda. Pois é, Elizabeth, essa Ave Maria faz parte da nossa prévia de sessões e giras lá no CCD, sabe? Carlinha, boa tarde, salve minha querida, tudo bem? Flávia Santos, salve, bem-vinda mais uma vez. Oi, Luciene, boa tarde. Depois manda notícias lá que você pediu pra gente rezar ontem, esperamos que esteja tudo bem. Fábio Reis, Kênio, salve meus queridos. Verilda, boa tarde minha querida, tudo bem? Oi, Carlos, salve meu querido, tudo bem? Pessoal, eu vou contar para vocês o seguinte: a gente fez uma enquete no Instagram durante a semana perguntando algumas coisas sobre família. E aí eu perguntei lá o que, que precisa haver numa família, o que, que é mandatório, né? O que, que pode melhorar, o que te deixa triste na família e o que, que não pode haver dentro de uma família. As respostas foram muito bonitas, eu queria compartilhar com vocês
E essa pergunta eu fiz de propósito, porque a gente hoje está falando sobre a fundação do nosso terreiro. E o terreiro nada mais é do que a nossa família espiritual. Então, as respostas que vieram nas nossas redes sociais são extremamente aplicáveis dentro do ambiente de terreiro. Claro que também são aplicáveis dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro dos nossos círculos de amigos, mas eu queria convidar vocês para a gente refletir junto. Então, as respostas que chegaram para o que precisa haver nas famílias é amor e união, companheirismo e verdade, união e respeito, coletividade e compreensão. E o que pode melhorar? Tolerância, empatia e diálogo. Comenta aí pra gente, tá tendo isso em casa? Tá tendo isso em família? Onde mais isso se aplica? No terreiro, na nossa vida dentro de casa e onde mais? E o que deixa as pessoas tristes? Brigas, discussões, ganância, egoísmo, falta de compreensão e um familiar triste ou doente. E o que não pode de jeito nenhum acontecer dentro de casa? Desunião, falta de respeito e qualquer tipo de agressão, egoísmo, inveja, discórdia, rancor, desamor, falta de compreensão, violência de qualquer tipo, verbal, física, emocional, por condição para o amor, né? Eu só te amo se você fizer tal coisa, ou se tal coisa. Condição para o respeito, eu só te respeito se alguma coisa. E compreensão também condicionada a alguma coisa. Na verdade, esses sentimentos não podem estar condicionados a nada, não devem, né? Ficar sem se falar dentro de casa e abandono. Abandono, eu imagino que seja mais de crianças, idosos, mas também tem a questão do abandono emocional, né, gente? Então, a gente precisa avaliar aí se a gente está em linha com o que a gente acredita, sendo um bom médium dentro da nossa casa também, né? Tá bom? Isso tem tudo a ver com um pouquinho, uma parte da nossa live que a gente vai falar sobre Caboclo Mirim e sobre o ambiente das tendas que ele deixa pra gente. Por quê? Tudo isso aqui, gente, interfere no ambiente do nosso lar, né? Então, não adianta nada a gente fazer um monte de defumador, um monte de oferenda, um monte de qualquer coisa, se a gente não se responsabilizar. A gente precisa tomar as rédeas da situação e se responsabilizar pelo ambiente, pelo astral da nossa casa, né? Então, fica um convite aí para a gente refletir sobre isso. A Luciene está querendo agradecer todas as orações e a espiritualidade que tanto auxiliaram na recuperação da minha mãe. Ótimo, Luciene, graças a Deus. Ela está bem melhor e a febre cedeu e a falta de ar desapareceu. Gratidão, que bom, que bom. Acredite, nós rezamos juntos, viu? E ainda sobre família e sobre laços entre pessoas, enquanto a nossa live não começa, para quem já chegou aí refletindo com a gente, tem a questão da família espiritual, que o terreiro é pra gente, né? Os amigos que a gente de fato pode contar de verdade, que dentro do terreiro a gente tem muitos, graças a Deus, né? Mas tem alguns, daquela famosa coisa do lobo em pele de cordeiro, porque eles são colegas, eles não são amigos, que são colegas de festa, de copo, de interesse de alguma coisa. A gente precisa, gente, separar o joio do trigo e ter a clareza de quem é nosso colega e que tá tudo certo ter colega, ótimo, não tem problema nenhum. Mas quem é amigo de fato? Se faltar tudo que você tem, quem é que vai estar junto contigo? Né? Então, esse é o conceito mais bonito de família, do amigo família, que você escolhe ao longo da sua vida. Né? Então, isso é muito bonito para a gente começar a pensar e a valorizar sobre isso. Né? Agora, uma coisa que me chamou a atenção na votação que a gente fez essa semana para o tema da live foi porque várias pessoas disseram assim, vamos falar sobre a história e o Márcio vai chorar. Cara, não tem vergonha nenhuma de chorar. Começa por aí. Eu falei ainda com um amigo nosso essa semana que tem uma diferença grande entre ser bom e bobo. Bobo eu acho que eu não sou, bom talvez sim. E eu não me preocupo em colocar máscaras, sabe? Eu deixo a coisa fluir da forma mais verdadeira possível. Então, se eu me emocionar ao longo dessa live, provavelmente sim. Eu não tenho problema nenhum com isso. E eu só acho que também vocês não deveriam ter. Eu acho que talvez o apelo, quando o Márcio se emociona falando sobre isso, é uma coisa de caramba. Como assim ele transborda isso tão visivelmente? Assim, todo mundo pode transbordar as suas emoções. E isso não significa desequilíbrio, isso significa verdade, transparência.
sei lá, o que, né? Assim, cada um avalia o seu. Mas vamos demonstrar mais as nossas emoções, mais o nosso amor, o nosso empenho, o nosso afeto. Comenta aí, você tem vergonha de demonstrar suas emoções? Deixa a gente saber aí um pouquinho. E aí, para começo de conversa, a gente pode começar falando sobre contexto para a gente entender o que vai ser falado ao longo da live, né? E aí eu tenho uma grande amiga que costuma brincar dizendo que o pré-carnaval de 1980 foi animado, que meus pais estavam lá se divertindo e cá estou, né? Como resultado disso tudo. Mas foi um período provavelmente de turbulência, porque minha mãe já estava quase no final da idade fértil, eu sou temporão. Eu tenho um irmão que é 7 anos mais velho que eu e uma irmã 6. E quando a minha irmã, que foi a segunda filha, nasceu, minha mãe ligou as trompas. E aí o início da minha gestação foi de uma gravidez tubária. Então eu acho que realmente precisava ser do jeito que é, né? Porque até a Guilhermina, que é uma amiga nossa, que é obstetra, ela já falou assim, uma gravidez tubária com chance de sucesso é pequena, né? Mas ainda sem sequela nenhuma. Não sei se está sem sequela, né? Mas enfim, Deus que me perdoe. Tá sim, graças a Deus. Então, é isso, né? Começou lá nessa diversão do pré-carnaval de 1980. Queria já ler uns comentários aqui que eu vi que subiu um monte de coisa e ainda não consegui ler. A Alessandra está dizendo, oxe, como precisamos saber separar os colegas e os amigos do coração, né, Ale? Precisa mesmo. Luzia, eu até tento não mostrar, mas não consigo. Tamo junto, nega. Ih, deixa isso pra lá. A Hilda está dizendo que é chorona também, transparente sempre sem máscaras. É isso aí, Hilda. Não tem pra quê, né? A gente usar máscara. A gente se cansa. Não acho que seja sustentável isso não a longo prazo, sabe, Hilda? Não acho mesmo. O Luiz Cláudio está dizendo aqui que em toda a minha vida e família estamos seguindo a regra da saúde e paz para a família dele e a todos que queiram desenvolver. Isso aí, Luiz. Obrigado pela sua participação de sempre, viu? A Tayana está dizendo que não tem vergonha, que é igual a mim. Se tiver que chorar, chora em qualquer lugar. Eu também não tenho, não. Já tive, tá? Já tive. Eu acho que a gente reconhecer os nossos sentimentos, assim, e poder dar vazão a eles é uma questão de ter segurança também, ô Tayana, porque teve época já que eu tive, tá? Mas vamos lá, gente, falta um minutinho pra gente começar a nossa live. A Beatriz está dizendo aqui, sensibilidade, empatia, piedade. Beatriz, se não houver isso, fica difícil, né? Vamos lá. Fábio Barros, meu caro, salve, meu comandante, bem-vindo. O Fábio também se emociona sempre nos nossos encontros do terreiro. As respostas que obtemos nos surpreendem e emocionam sempre. É isso, Fábio. A verdade com que a espiritualidade se mostra, né? Eu acho que isso é muito emocionante também, meu irmão. Salve, Bruno. Bem-vindo, meu querido. Lígia Gomes está dizendo que é difícil chorar, exceto no CCD. Lá ela desaba. Bem-vinda, Dida. Você sabe que essa brincadeira do pré-carnaval é tua, né? Cleia está dizendo que não se importa em demonstrar os sentimentos, que é das que chora em desenho animado, dependendo da história, só demonstra simpatia. Cleia, eu também acho. Vamos lá. Fábio Reis não tem nem a opção de ter vergonha. O choro chega antes da vergonha. Sérgio Navarro, bem-vindo, meu querido. Fica com a gente aí. Mariana está dizendo que é a pessoa mais emotiva que pode existir e muito transparente. Que bom, que bom, que bom. Vera está sugerindo que a gente possa extravasar as emoções sem medo. É isso aí, Vera. Medo de quê? De quem? Pra quê, né não? Concordo contigo, Vera. Janaína, minha querida, bem-vinda mais uma vez. Tá sempre aí com a gente. Mega chorona também. Como boa filha de Iemanjá. Cristiane Rosa, bem-vinda, minha irmã. Tudo bem? Quando o verdadeiro não tem como conter sensibilidade. É isso, né? Porque é verdadeiro. Vem de dentro e sai levando emoção mesmo, vamos embora. Vanessa Brambati lembrando que mesmo firme também chora. Bom, meus irmãos, são 15 horas agora. Vamos dar início oficial à nossa live de hoje. Eu queria lembrar a vocês duas coisas antes da gente começar de fato a entrar no assunto, que é o seguinte.
Ontem, eu e Anne, né, nós participamos de uma conferência com vários comandantes de terreiros, com zeladores de santo, pais e mães de santo, e aí no eixo Rio-São Paulo, e existe um movimento começando chamado, que é uma hashtag Todos com Máscara. E a proposta deles é que cada um, dentro das suas possibilidades, dentro de casa, se houver material disponível, que tente fazer máscaras para si e para ofertar talvez a quem não tenha condição de ter. E aí a forma fica absolutamente de acordo com as possibilidades de cada um, no tempo de cada um, tá? Mas a ideia é essa, da gente conseguir colocar mais pessoas protegidas e nos protegendo por consequência, tá? Então fica aí esse convite. Tá sendo feita uma arte para esse movimento, e assim que tiver a gente publica nas nossas redes sociais, tá? Uma outra coisa que eu acho que é importante lembrar é que, mesmo nós não estando fisicamente dentro dos nossos terreiros, a gente sempre tem algum elemento, mesmo que não seja, olha, eu não tenho conforto, Márcio, de ficar só de olhos fechados rezando. Sempre tem algum elemento, um cordãozinho, uma pulseirinha, uma lembrança, alguma coisa que a gente ganhou do terreiro. A gente pode usar aquilo para tentar focar o nosso pensamento ali, para não desviar, porque a nossa mente é muito agitada, né? Então, vamos tentar sempre nos manter conectados de alguma maneira dentro dos nossos terreiros. E se alguém está assistindo a live e não frequenta nenhum terreiro, está convidado a se conectar com o nosso cantinho. As portas estão abertas, literalmente abertas. Perdão, não literalmente, porque a gente não está trabalhando lá com a porta aberta, mas elas estão verdadeiramente abertas para todos vocês, nos nossos corações, nas nossas preces. Todos os dias às 18 horas a gente tem parado um pouquinho, pedido misericórdia a Deus, ao Oxalá e aos orixás, e forças para a gente passar da melhor maneira possível por esse momento. Então estão todos convidados. Eu queria então dar as boas-vindas oficialmente a todos vocês, agradecer porque as nossas lives realmente têm o intuito de levar para vocês um conteúdo de muita firmeza, de muita tranquilidade, de pacificação dos corações, dos pensamentos, tá? Então vamos tentar manter o nosso pensamento junto aqui até o final, para a gente conseguir alcançar o objetivo desse encontro aqui, tá bom? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Márcio Migovski, eu sou comandante-chefe de terreiro do Cantinho de Cosme e Damião. O nosso terreiro fica no bairro de Colégio, no subúrbio do Rio de Janeiro. Ele foi fundado em 2006 e hoje vocês vão entender um pouquinho da história de como isso tudo aconteceu. A gente vai fazer uma prece ao final da nossa live, então vocês estão convidados porque nós vamos pedir por nós e por aquelas pessoas a quem nós amamos e que por alguma forma não podem estar conectados aqui ou não quiseram, enfim. E eu queria pedir para vocês prestarem bastante atenção num contexto que eu vou apresentar para vocês a partir de agora, porque é esse contexto que vai nos ajudar a entender os links ao longo da live, porque a nossa história é muito rica de detalhes. E eu vou passar esses detalhes todos para vocês aqui agora, tá bom? Tá, olha só, se a live cair a gente volta, pessoal, porque no encontro passado a live caiu, tá? Então fiquem espertos aí, porque se ela cair a gente volta. Esperamos que não, mas se cair a gente volta. Como é que tudo começou? Eu acho que assim, tem uma coisa da busca pela fé que desde muito pequenininho eu tive, assim, eu não sei explicar isso para vocês, o que era, porque eu não tinha uma pessoa religiosa dentro de casa, nem carolinha de igreja, nem que frequentasse centro nenhum. Então parecia que era já uma coisa meio minha mesmo, sabe, que eu trouxe. Eu não sei exatamente como, mas era isso. Eu tinha uma busca pela fé que era muito verdadeira, muito minha. E assim, muito pequeno, né? Pensa vocês, se eu coloquei roupa na Umbanda com 13 anos de idade, isso foi antes. Então já muito pequeno eu tinha uma busca pela fé que ainda era uma coisa muito, muito verdadeira, muito pura, muito, muito latente ali, sabe? E aí conversando com a Anne, que é a nossa outra comandante também, ela falou que a Umbanda também sempre permeou a vida dela desde quando ela era nova, mas então assim, parece que há aí já uma predestinação da gente se encontrar mais na frente de alguma maneira e vocês vão entender como. E assim, tudo começou quando eu tinha uma amiga que estudava comigo, a gente fez CA, primeira série, talvez segunda, não me lembro, juntos. E a mãe dela era evangélica, levava ela para as escolas bíblicas de férias e eu ia junto, ficava lá, participava, comia lanchinho da igreja que eles dão e tal. Era legal, mas não me calava muito fundo aquilo. Aí tinha uma outra vizinha que era
do lado da casa dessa, que era muito católica, frequentava a igreja e tudo mais. Aí eu me lembro de uma vez ter ido com ela, interessado em entender um pouco mais sobre aquilo. E aí era época de Páscoa, né? Coincidentemente a gente está numa época de Páscoa aqui. E aí ela falou que tinha uma missa que era meia-noite. E aí nessa missa tinha um defumador, e eu me lembro que aquela coisa do defumador me despertou uma curiosidade, mal sabia eu que eu ia fazer defumador em toda a gira mensal depois ao longo de uma vida inteira, né? Mas tinha sim essa coisa da busca, né, pelo sagrado e tudo mais. E aí, assim, eu acho que o primeiro contato que eu tive com alguma coisa de entidade incorporando em alguém foi com uma vizinha minha, que era do candomblé, nem era da Umbanda, e que às vezes acontecia dela trabalhar na casa dela, assim, e eu via aquele movimento, né? A gente hoje sabe que aquilo não era uma coisa muito segura, né? A gente hoje é orientado a não fazer esse tipo de coisa, e a gente não faz de fato, mas ela fazia, e eu não sei exatamente como é que funcionava isso, mas assim, eu me lembro dessas passagens, assim, né? Então eu via aquele movimento acontecendo, era duas casas ao lado da minha, e isso foi a primeira vez que eu vi alguma coisa assim de santo baixar em alguém. Aí eu me lembro, eu era muito literal, né? E aí o meu colega, que era sobrinho dela, virou e falou assim, não, que a minha tia recebeu a Oxum. Eu falei, mas quem é Oxum? Eu me lembro dessa passagem bem clara, assim, não, é como se fosse Nossa Senhora da Conceição. Eu falei, mas ela recebeu a Nossa Senhora da Conceição? Ele é mais ou menos isso. E eu imaginava que ela tinha recebido uma imagem de gesso dentro do corpo dela, porque para mim Nossa Senhora da Conceição era uma imagem de gesso. Eu era uma criança, não tinha noção nenhuma do que era entidade, santo, espírito. E é claro que isso é uma ideia absurda, né? Ninguém recebe uma imagem de gesso, mas na minha cabeça aquela imagem foi literal. Isso é um pouco engraçado porque passa pela inocência da criança, né? Eu realmente não sabia o que era aquilo. E a Anne tem então essa história da Umbanda também ter permeado a Umbanda, a vida dela desde pequenininha. A mãe dela era umbandista, né? Elas vieram de Minas para o Rio e aqui no Rio a mãe dela chegou a trabalhar num terreiro, até que a pessoa que dirigia o terreiro fechou, o terreiro morreu e aí o terreiro fechou e ela não frequentou nenhum outro lugar. Ela chegou a fazer o uniforme da Tenda Mirim, que acabou que quem usou o uniforme foi a filha, a Anne, não ela mesma. É... E aí, por coincidência também, olha que coisa interessante, a mãe da Anne, a Isabel, é devota de Cosme e Damião, e a irmã da Anne, a Lane, nasceu no dia de Cosme e Damião. Isso é muito interessante, né? E aí tem uma história bonita por trás disso, que a primeira vez que a Anne decidiu ir à Tenda Mirim, porque a mãe dela trabalhava perto, era lá na matriz da Tenda Espírita Mirim, a, a Isabel, mãe da Anne, passou então lá perto e perguntou quando ia ser e tal. Aí um irmão nosso que já não é mais encarnado, chamava Joviano, médium do caboclo Junco Verde, é, Isabel falou, porque estou passando mais dificuldade já, todo dia de Cosme Damião, eu queria dar doce, mas está apertado, não sei o quê. Aí diz que Joviano virou para ela e falou, olha, minha filha, já começou a emoção, hein? Vamos. Olha, minha filha, vai ser o último ano. Vem aqui na gira que você vai ver como é que as coisas vão melhorar. E era a primeira vez que elas entraram lá, era uma gira de Cosme Damião. Vamos, tá só começando, hein? Vamos embora. Mais pra frente vocês vão entender porque a minha primeira vez dentro do terreiro de Umbanda também foi numa gira de Cosme Damião. Mas isso vem passando pela tradição, porque o meu pai e minha mãe, eles tinham a tradição de dar doces no dia de Cosme Damião, mas era dar doce sem interesse nenhum. E aí fazia saquinho de doce, dava bambolê e bola, eram os dois brinquedos, assim, bambolês e bolas. Eu me lembro que era isso, não tinha outra coisa. Saquinho de doce, bambolê e bola. E aí eu me lembro de um ano, isso, gente, vou chutar aqui, década de 90, início da década de 90 talvez, 1990, 1989, eu era bem molecote. E aí dando doce ao longo do dia, depois eu fiquei brincando na rua com os meus amigos, e aí um deles falou assim, eu vou lá pegar doce no centro. Aí, pô, criança, também quero pegar doce, né? Aí eu falei, mas aonde que é isso? Não, no centro ali da outra rua. Eu sabia que tinha um centro na outra rua,
mas imagina, nunca tinha passado lá na porta nem nada. Para mim, religião era evangélica e católica, né? Então era isso. Aí fui, assim, fui. Fomos todos, né? Então, essa moça do candomblé, que era do candomblé, ela foi como responsável da criançada ali. Então, ela levou a filha dela, me levou mais uns 2 ou 3 amigos que estavam com a gente. Só que, olha o detalhe, tinha sobrado brinquedo da parte da tarde lá que meu pai e minha mãe tinham dado doce, mas tinha sobrado pouco, mas tinha, sei lá, 3 bolas, 2 bambolês, alguma coisa assim. E aí, esse meu amigo, que a mãe dele era um bandista, ele já tinha falado assim, não, porque vai ter criança lá. Eu falei, mas como criança? O que é isso? Aí ele me explicou rapidamente, que hoje eu sei que são as ibejadas. É... E aí ele falou, não, vou levar brinquedo, não sei o que. Eu falei, tá bom, vou levar. E foi muito no impulso, gente. Peguei aqueles brinquedos que tinha sobrado lá da distribuição do meu pai e da minha mãe, levei. Aí chegamos lá, o terreiro estava lotado, não tinha lugar para sentar. É, Eu ontem falei com o Sérgio, assim, eu tenho a certeza que ele parece que foi um. A certeza parece não, eu tenho certeza, foi um reencontro do Márcio com o próprio Márcio, sabe? O tambor tocando, baixando o Caboclo Pena Verde, que foi o meu comandante, quem me iniciou na Umbanda, numa gira de Cosme e Damião. Pensa na cena. E aquilo me encantou de um jeito, né? Porque o ambiente limpo, claro, aquele tambor tocando, a corimba animada, as crianças incorporando nos médiuns e tal. Aí essa menina, essa moça que levou a gente, perguntou lá para a mestre cerimonial a hora que podia entrar no terreiro para entregar os brinquedos para as crianças. Podia. Eu entreguei, eu fiquei encantado com aquilo. Eu achei aquela coisa linda, tocante, profunda, como eu nunca tinha sentido aquilo em lugar nenhum. E isso lá, molecote, imagina, né? 10, 11 anos talvez. É... 11 não, 9 ou 10, por aí. E aí eu olhei num quadro, tinha um quadro negro assim na parede, que eram os próximos encontros, e o próximo era dia 30, isso era dia 27 de setembro. Dia 30 de setembro estava escrito assim, gira de Xangô. Aí eu falei assim, nessa eu não vou não, porque é gira de santo adulto. Olha que coisa ingênua, né? Eu não vou não, porque é gira de santo adulto. E não fui, fiquei com medo, imagina, porque para mim criança só podia lidar com criança, né? Então se tinha santo criança podia, se não tinha não podia. É... E aí não fui e tal, demorou um tempo. Mas nessa gira de Cosme Damião que eu tava, uma criança que é da nossa irmã Alessandra, que está aqui acompanhando a nossa live, me entregou 3 bolas. Essas bolas são exatamente das cores que hoje são aquelas cores que vibram no Zezinho, que é a criança que baixa na minha cabeça. Tem umas cenas que é impossível, assim, não dá pra esquecer nunca mais, sabe? Eu acho que eu vou desencarnar, encarnar de novo e vai estar ali. É... E aí, assim, essas cenas bonitas acontecendo, eu fui entender o que era aquilo, né? Aí eu descobri que aquela casa onde eu estava, né, que eu tinha ido, não estava frequentando, não mantive uma frequência já de cara, não. Era a Tenda Espírita Mirim, oitava filial, no passado, que foi fundada pelo Caboclo Mirim, entregue o comando ao Caboclo Pena Verde, e que ela já tinha acabado de mudar o nome de Tenda Espírita Mirim para Tenda Espírita Pena Verde, que foi numa época de transição de comando lá da organização Tenda Espírita Mirim, que a Dona Alice, então, se desvinculou dessa organização maior e manteve o terreiro dela, seguindo o rito de Caboclo Mirim naquela época, mas com o nome Tenda Espírita Pena Verde, né? Então eu comecei a entender um pouco disso, e mais para frente da nossa live eu vou falar um pouco desse contexto do legado do Caboclo Mirim, das filiais. Eu vou falar isso mais no finalzinho da nossa live. Mas ele tinha assim um desafio de tornar, só para deixar o gostinho, né, de tornar a Umbanda uma religião respeitada, grandiosa como ela de fato com ambientes mais limpos, mais claros, deixar de ser aquela coisa escondida para ser uma coisa mais abrangente, acolhedora. Então a gente vai falar mais daqui a pouco sobre isso.
Mas aí, assim, o que que aconteceu, gente? Eu realmente entrei, foi um processo, assim, lento. Um dia eu estava numa sessão e a vovó Joana, que incorpora na Avenida, que hoje é médium nossa lá do CCD, ela falou, meu filho, você sabe que você é médium e tal, não sei o quê. E eu comecei a tremer de nervoso, porque eu já sabia o que era ser médium, né? Eu já entendia um pouco do que era aquilo. E ela, quando ela terminou o passe em mim, eu saí do terreiro e fui para casa. Aí eu cheguei em casa, branco, minha mãe, o que foi que já voltou? Eu falei, ah, não, é que a Preta Velha falou que eu sou médium e tal. Ela volta pra lá agora, você tem que acabar a sessão lá dentro, porque você abriu a corrente com eles, você tem que fechar isso aqui. Eu voltei correndo pro terreiro, porque era muito perto da minha casa. E eu fiquei até o final daquela sessão dentro do terreiro para encerrar o ciclo que tinha se aberto quando eu estava lá. Tentei entender um pouco esse cenário, consegui, topei, beleza, coloquei roupa, e isso já ainda bem novinho. E aí, assim, comecei o meu desenvolvimento lá e tal. Só que teve um período meio turbulento na minha cabeça de eu achar que a Umbanda. Eu sempre estava lendo algumas coisas e uma interpretação talvez equivocada. Eu imaginei equivocadamente que a Umbanda era uma religião atrasada se comparada ao kardecismo. E aí eu me afastei um tempinho da Umbanda para frequentar o Centro Espírita Leão Denis, Bento Ribeiro, que é uma casa linda, acolhedora, enorme, é uma universidade espiritual. Mas a mim faltava o colo do preto velho, o brado do caboclo. Sabe aquela coisa que tem no terreiro e que no centro espírita a gente não tem? Era isso. Aí, lá no Leão Denis, estudando, tirando essas minhas dúvidas, eu entendi que o equivocado na verdade era eu e não a Umbanda. E eu voltei para a Umbanda, pedi para o seu Pena Verde para eu voltar para o terreiro. E aí ele falou, meu filho, claro, bate cabeça no gongá. Então, assim, naquele dia ali eu bati cabeça pro gongá e nunca mais saí da Umbanda. Né? Então, teve um processo meu, é claro, de migração de lá para a matriz e da matriz para o CCD, mas umas transições naturais, vamos dizer assim, ao longo do tempo. E mantive, assim, sabe, a trajetória, nunca mais saí da Umbanda. Agora, tem a história do quarto elemento da Vó Maria Redonda que está aí no meio dessa história toda, né? Então, quem conhece a nossa querida Cristina Barros, a nossa baba lá do CCD, sabe que ela trabalha com a Vó Maria Redonda. E desde sempre ela trabalhava, mesmo antes da baba me conhecer, com essa preta velha no terreiro dela, e ela falava que faltava o quarto elemento. Tinha já um grupo de 3 pessoas junto com ela lá para fazer um determinado tipo de trabalho, que eu não vou entrar no mérito aqui, mas que faltava o tal do quarto elemento, do quarto elemento, do quarto elemento. E um dia eu fui lá conhecer o terreiro dela e foi muito, muito emocionante. Eu me lembro da avó olhando para a Guilhermina, assim, que é uma outra irmã que frequenta o cantinho, e falava sobre o quarto elemento. Foi uma choradeira que eu não estava entendendo nada. As pessoas lá, a Guilhermina chorando, a avó Maria Redonda falando aquilo. A Esmeralda se emocionou, que é a outra que estava lá junto, e eu não estava entendendo nada. Mas então tinha essa coisa do quarto elemento, que ali depois eu fui entender que eu fui quase que um trainee, com todo respeito, minha avó, da avó Maria Redonda. Ela me ensinou muita coisa com o passar desse tempo aí que desenrolou depois da gente se conhecer. Teve uma migração minha da Tenda Espírita Pena Verde para a Tenda Espírita Mirim Matriz, num processo de mudança de comando, que quando eu cheguei na Matriz, que eu fui por intuição, vamos dizer assim, do Vosventino, eu cheguei lá, fui recebido numa gira de Oxóssi pelo Caboclo Curumataí, que me deu um abraço muito fraterno, muito receptivo e disse que as portas estavam abertas. Eu não tinha falado nada. Então, assim, foi uma cena muito agradável de vivenciar ali. Eu tenho uma gratidão muito grande por isso tudo, por essa história que eu vivi dentro da Tenda Espírita Mirim Matriz, pela recepção que eu tive do Caboclo Curumataí. E assim eu fiz esse processo de migração para a Tenda Espírita Mirim Matriz. Nesse meio tempo, o Zezinho, a criança que trabalha comigo, desenhou um desenho, fez um risco, né? Assim, foi-se embora e tinha assim uma estrela, espadas, ondas, uma coisa que a gente, tá bom, era um fato desconexo, assim, a gente não sabia o que aquilo significava, era um desenho que ele fez. Mas eu guardei. Esse desenho está hoje fixado na porta, atrás das imagens dos nossos patronos aqui, nessa parede mais ou menos aqui, lá no CCD. O desenho original está lá até hoje, tá? A gente preservou.
Isso tem décadas, imagina. É, E aí o Zezinho, depois que fez aquele desenho, a gente não tinha muito ainda conhecimento, eu guardei aquilo, mas não sabia bem. E aí, mais tempo se passou dentro da Tenda Mirim, teve um movimento de juramento, que eu fui fazer juramento de quarto grau e a Anne também, mas a gente não se conhecia. A gente era filho da matriz, os dois. Nossa, que era muita gente naquela época, a gente não conhecia todo mundo. Eu não conhecia a Anne e ela não me conhecia. E aí, no momento de juramento, a Anne diz pra mim que ela me achou super antipático, aquele homem alto, olhando assim, sem falar com muitas pessoas. Eu não falava com muita gente mesmo, não. Eu entrava, fazia meu trabalho, saía, voltava para casa. Não tinha muito essa coisa de fazer vínculos ali dentro, não. E não há problema nenhum, não. Era meu jeito de ser, tá? Assim, tem várias pessoas lá que são amigas. Mas era o meu jeitão mesmo. E aí, eu tinha uma ligação dia a dia, assim, muito próxima do seu Mirinzinho, e a Anne da Ana Paula, que era então a esposa dele na época. E aí, a Anne já estava participando da organização de uma grande gira de confraternização do CONUB, que é o Conselho Nacional dos Umbandistas do Brasil. Eles estavam fazendo uma gira de confraternização com terreiros do Brasil inteiro. E aí o seu Mirim pediu para que eu me juntasse a Anne, porque eu era relações públicas da organização na época, para participar dessa organização. Então, assim, aí que eu comecei a conhecer um pouquinho mais da Anne para aprofundar, porque até então era muito rasa a nossa relação ali. E a gira aconteceu, foi uma gira enorme. Essa gira que teve agora recentemente lá, lembra um pouco, mas aquela ainda foi muito mais cheia, porque tinha terreiro de Brasília, de São Paulo, e assim, ônibus, indo ônibus, e outros terreiros de outras linhas de Umbanda também, todo mundo junto, porque vieram a convite do CONUB. Foi linda a gira, né? E foi bom para que eu e Anne começássemos então a estreitar os laços. Nesse paralelo, tem a história da Casa dos Fundos, que eu chamo de Casa dos Fundos, que era onde o CCD foi fundado. O meu pai tinha liberado essa casa, não tinha mais ninguém morando lá, e ele não conseguia alugar. As pessoas às vezes apresentavam, chegava documentação assim, não era aprovada no final e tal. Tinha ido vários pretendentes lá para alugar e não conseguia. E aí uma vez, acho que isso foi em 2004, lá na Matriz tinha na última sexta-feira, me corrija se eu estiver errado, Anne, acho que era a última sexta-feira mesmo, a sessão de descarrego. E aí o seu Kurumatai colocava alguns médios pensados nas portas para trabalhar com seus guardiões. E eu naquele dia incorporei esse tranca-ruas. O seu Kurumatai me posicionou numa das posições lá onde recebi os guardiões. E aí o seu Tranca-Ruas deixou o recado de que aquela casa de fato não seria alugada, porque ali era um lugar que já estava meio que predestinado, sabe, para virar uma casa de caridade e tal. Então, que meu pai não ia conseguir alugar mesmo, porque já tinha destino aquela casa ali. Aí, assim, isso meio que já deixou a coisa orientada para o que vinha pela frente, mas, gente, eu e Anne jamais almejamos ser CCTs. A gente não tinha essa coisa, sabe? Ah, eu quero ser CCT, eu quero ser CCT. Cara, ser CCT dá um trabalhão, é desafiador pra caramba, a gente dá a cara a tapa direto. Assim, não é uma coisa só pra ter status, sabe? A Anne tá lembrando que é a última quarta-feira. Tá bom, Anne, obrigado. É, não era uma coisa para ter status, né? A gente não queria, não almejava isso. Aí a gente foi orientado então que essa casa seria um lugar para se fazer caridade, mas gente, até então, juro para vocês, para mim é tipo assim, gente, será que vai virar um asilo? Será que vai virar uma escolinha? É, sei lá, virar alguma coisa, sabe, de assistência social? Não passou pela nossa cabeça que era terreiro, não. Não naquela época, né? Naquelas palavras deles. Mas aí depois, com o passar do tempo, o Vô Juventino foi trazendo a coisa mais às claras. O Vô Juventino, para quem não sabe, é a entidade de Preto Velho que trabalha na minha cabeça. E aí ele foi falando que a gente ia fazer atendimento lá a cada 21 dias e tal. Antes que pareça que a gente está fazendo qualquer coisa por baixo dos panos, o seu Mirinzinho sabia disso, tá? Não tinha nada escondido dele, de minha parte. Mas era sem uniforme, era só uma roupa branca. Até então tudo bem. Só que aí o Vô Juventino fez uma pescaria estratégica, que foi exatamente da peça fundamental da fundação do nosso terreiro, que foi a Anne. Ele levou então a Anne para fazer esses trabalhos junto com ele lá. E aí começou assim. Só tínhamos eu e a Anne trabalhando efetivamente com entidades, né? E enfim, não tinha uma estrutura, né, de pessoas, nem estrutura física tinha, era uma casa pequenininha.
E aí a gente teve muito trabalho, foram feitas muitas firmezas, sabe, muito suor, literalmente ali, muitas informações que as nossas entidades trouxeram que eu sequer imaginava, não tinha noção de um monte de coisa. E aí é que a gente vê como a espiritualidade auxilia, né? Que a gente nunca está sozinho para resolver as coisas. É, E aí teve um dia que foi marcado então para fazer um trabalho de atendimento com as crianças no dia 12 de outubro. Era um dia 12 de outubro de 2006, foi a data que o CCD foi fundado. É, E aí o vô Juventino falou, aconteceu, né, o trabalho, e o vô Juventino falou, bom, hoje está então fundada nessa terra o Cantinho de Cosme Damião. Cantinho para lembrar que a base dos nossos trabalhos deve ser sempre a humildade. E de Cosme Damião para lembrar que a gente vai usar sempre a alegria como remédio para curar os sofrimentos da humanidade, ou de todos aqueles que, pelo menos encarnados ou desencarnados, procurarem o cantinho como forma de ajuda, de socorro. Que ele teria como símbolo justamente o desenho que o Zezinho tinha feito, a estrela com as espadas cruzadas e as ondas. Então a gente conectou ali então porque o Zezinho tinha desenhado, tinha feito aquele desenho lá no passado, e que pela origem minha e da Anne, origem de Umbanda nossa, a nossa casa seria inspirada então na Escola da Vida do Caboclo Mirim. O primeiro trabalho oficial que aconteceu, gente, vocês não têm noção. O seu Sete Cachoeiras, que trabalha com a Baba, que é a nossa amiga lá, Cristina Barros, que também é comandante lá, eu pedi para que ele fizesse a pedra fundamental do CCD, né, que ele me passasse o comando lá. E aí, quando ele fez uma firmeza lá com duas... As firmezas, assim, aparentemente são simples, né, gente? Ele pegou duas folhas de palmeirinha, daquelas assim, botou cruzadas embaixo do gongá, que estão conosco até hoje. E aí levantou assim, só que quando ele levantou, não era ele falando. A voz era outra, o timbre era outro. E eu lembro do seu Pena Verde, né? Que eu falei que eu estava com ele há muito tempo lá na Tenda Espírita Pena Verde. Dona Alice já tinha falecido. A forma como ele falou. Não, perdão, gente, acho que Dona Alice não tinha falecido. Ela só estava com Alzheimer e ela não trabalhava mais com o seu Pena Verde. A forma dele falou com aquela voz meio rouca, meu filho. Era o seu Pena Verde, gente. Assim, ninguém tira isso da minha cabeça. Não era seu Sete Cachoeiras. E a forma de falar e o assunto que ele trouxe, que só eu sei, ninguém mais que eu e o seu Pena Verde sabíamos. Então, assim, eu tenho muita certeza de que naquele momento o seu Pena Verde veio abençoar a fundação da nossa casa. E eu sou extremamente grato por isso. Eu vou ler para vocês um trecho da história do CCD que está publicada no nosso site www.cantinho.org, que ela fala assim. Assim, no dia 12 de outubro de 2006, se eu conseguir ler, né? Pelas mãos de seus Sete Cachoeiras, abençoado pelo seu Pena Verde, sob as sagradas vibrações de Nossa Senhora Aparecida e das crianças, foi fundado o Cantinho de Cosme Damião. Com o humilde propósito de ser apenas mais um pontinho de luz na Terra, um porto seguro para todos os espíritos, independente da sua condição de encarnados ou desencarnados, que buscam um local de paz e que lhes sirva de degrau para a sua evolução. Isso para a gente, independente da condição do espírito encarnado ou desencarnado, não é só se ele é encarnado ou só se ele é desencarnado. Isso aí é óbvio. Mas se ele é encarnado e rico, não faz diferença se ele é encarnado e pobre, se ele é encarnado e preto, se ele é encarnado e branco, se ele é encarnado e fedorento, se ele é encarnado e bom de bola ou birutinha. Cara, isso não pode importar pra gente. E aí todo mundo sabe do nosso querido amigo Antônio Vicente, o Tuninho, que tem lá os seus problemas íntimos e mentais, né, infelizmente, e que a gente já recebeu orientação das nossas entidades que se um dia as nossas portas se fecharem para ele, que se fechem para todos, porque nós não seríamos mais dignos de manter as portas abertas. Ele é uma das pessoas que talvez esteja ali precisando bem menos do que alguns de nós, né? Então vamos nos manter sempre nesse caminho aí. E que também a orientação que o vô Juventino deu, portanto, a partir da fundação do CCD, era que nós tivéssemos fundamentalmente o apoio, de alguma forma social,
para além das paredes do terreiro. Ele não queria que a gente fizesse apoio só ali dentro do terreiro, sabe? Que a gente extrapolasse isso para fora um pouco. É... E aí, assim surgiu o que nós chamávamos primeiro de Grupo Mirim. O Grupo Mirim era um grupo de pessoas, a gente fez umas camisas padronizadas e a gente ia para a rua dar alimento para a população de rua. A gente fez esse trabalho por um bom tempo. Depois o grupo mudou para a Aliança de Amigos e a gente estava fazendo um atendimento fraterno e lanche com visitas na Associação Aliança dos Cegos, que fica na Rua Marechal Rondon, Avenida Marechal Rondon. Pertinho da Tenda Espírita Mirim ali, na beiranda da linha do trem ali, perto da Mangueira, por ali. Depois nós fomos orientados a ter o AF, mas bem mais para frente. Antes disso, a gente, quando então fundou o CCD, como tinha muito pouca gente, e além das ações sociais, a gente precisou ter um rito adaptado à nossa realidade de pessoas. A gente não tinha curimbeiro, a gente não tinha, só tinha um cambono para as entidades, não tinha muita gente, né? Aliás, não tinha quase ninguém, éramos 3 no início da história toda. Aí começaram a aparecer depois os primeiros médiuns, as pessoas foram indicadas de outros indicados, alguns amigos, outros assistentes, alguns dos assistentes quiseram se tornar médiuns da casa, e assim a coisa foi começando a tomar um corpo, mas de uma maneira muito sustentável, muito tranquila, sabe? Não teve nada, tipo, de um dia para o outro, uau, muita coisa. E aí começaram a aparecer, olha que coisa interessante, os gatilhos para que nós deixássemos aquela carapaça para trás e nos adequássemos mais ainda à forma de trabalho e à essência do trabalho da Escola da Vida de Caboclo Mirim. O que aconteceu? Que gatilhos foram esses? Assim, para vocês terem ideia. Primeiro, a questão de horário para início e fim. A gente estava um pouco vacilante com isso. A gente não estava sendo britânico como a gente é hoje. Então, vamos lá, Caboclo Mirim lembra sobre disciplina. Outra coisa, alguns assistentes estavam muito à vontade, e que bom que estavam à vontade, mas eles ficaram too much à vontade. Eles daqui a pouco estavam querendo impor as coisas deles para nós, do tipo, então a entidade da pessoa lá na assistência baixava e dizia assim, não, então no próximo encontro a preta velha baixou e eu quero que traga minha saia. Mas vó, vai trazer saia para quê se a sua menina é assistente? Ela não vai atender outros assistentes aqui em nome do cantinho de Cornamião. Isso não pode acontecer, porque se tiver um problema, quem responde é a casa, não é a pessoa física. Então a gente começou a ter esses riscos ali dentro. E gente, isso foi uma coisa muito feia, gente, que aconteceu, gente querendo comprar privilégio com ventilador de teto e bebedouro, porque a gente tinha uma infraestrutura extremamente precária no começo, né? A gente tinha ventiladores daqueles que ficam circulando, assim, girando. Um bebedouro era daquele bebedouro bem domiciliar, de placa eletrônica, não dava vazão para todo mundo beber água gelada, a gente tinha que botar gelo, era uma beleza, para não falar o contrário. Aí chegou uma pessoa lá que tinha mais situação financeira, mas ao mesmo tempo ela estava querendo colocar a forma dela, ela estava me colocando de uma certa maneira contra a Anne. E, gente, deixa eu falar uma coisa, isso não vai acontecer nunca, sabe por quê? Porque a Anne está comigo ali desde o início. Eu tenho uma transparência com a Anne comigo, que essas coisas nem chegam perto, assim. Então o que aconteceu? Essa pessoa não ficou lá, né? Então, assim, quanto mais a história do Caboclo Mirim nos força a preparar o ambiente para isso, menos essas coisas acontecem. Porque o Caboclo Mirim nos ensina que ninguém é especial. Não tem uma pessoa melhor que a outra. No terreiro todo mundo é igual. Não tem privilégio. Tem gente que dá mais mensalidade, tem gente que dá menos? Tem. Mas quem dá mais tem mais direitos e privilégios do que quem dá menos? Não. Ela só está ajudando mais o terreiro. Ela está mais adequada com a consciência dela. Enfim, tem um monte de outras coisas. Mas privilégio dentro do terreiro não pode. Está errado. Estaria errado. Né? Então, a gente não permitiu que isso acontecesse. E por quê? Por causa da história do ambiente que o Caboclo Mirim nos ajuda, com muitas orientações, a ter. A gente começou a usar, então, os uniformes para evitar esse negócio de... evitar, gente, deixa eu só deixar claro, assim, isso não chegou nem a acontecer. Quando a coisa veio assim, traz... Não pode trazer. Traz não pode. Então, assim, a gente nunca deixou isso acontecer, mas a gente viu que estava tendo aquelas tentativas, assim, sabe? E aí quando a gente recebeu a orientação de estabelecer o uniforme, como é esse uniforme que todo mundo conhece do nosso terreiro,
a gente meio que reduz um pouco esse tipo de coisa, né? É, a voz do além está me perguntando quando a voz do além entrou nessa história. A voz do além entrou nessa história desde quando eu estava na Tenda Espírita Pena Verde. A voz do além foi mestre de cerimônia da Tenda Espírita Mirim. É, a voz do além, Bramba, é o terceiro ponto dessa pirâmide, né? Então, a voz do além não colocava roupa na Tenda Espírita Pena Verde, não foi colocar lá na matriz da Tenda Espírita Mirim, por ordem do caboclo Curumataí, tá? E era sobre ele que eu estava falando, que foi o único cambono que as entidades tinham lá, tá bom? É... Bom, então aí o que, que aconteceu? Lembra que eu falei ainda há pouco que aquela história do Grupo Mirim, que virou aliança de amigos, e a gente foi orientado então a fazer uma ação social dentro do nosso terreiro. Aí foi o AF, Apoio Fraterno ao Idoso. Isso aconteceu de uma maneira muito inusitada numa sessão que a gente estava com o Preto Velho, num dia de semana, que era segunda-feira, não era terça. Aí o vô Juventino falou, vamos fazer então um trabalho aqui interno, com velhos e tudo mais. Tá bom. Que velhos? Vocês vão saber, vai chegar, vai aparecer e tá. Tá bom, fiquem atentos, abram seus olhos, tá bom. Assim a gente abriu. Aí um dia eu estava na porta da minha casa. Tá, calma, tem uma história antes. Numa das sessões, a Anne estava internada. E era a sessão de Preto Velho. E eu incorporei uma entidade que não era o vô Juventino. Que o vô Juventino já me acompanha há muitos anos. Aí foi uma entidade que se apresentou como Vó Rosalina, que incorporou em mim pouquíssimas vezes, 2, 3 vezes, sei lá, dá para contar nos dedos, assim, não enche 2 mãos, talvez uma, não sei. E aí essa entidade falou que o vô Juventino, ele estava literalmente junto com a Anne no hospital, num processo lá, e quem ia trabalhar naquele dia ali era ela, mas que ela não ia atender, não ia dar consulta, sabe Deus que entidade, né? Que missão foi essa, que entidade só foi ali, só, entre aspas, claro que não é só, foi ali fazer em substituição do vô Juventino. Mas ela chamava Rosalina, se identificou e tudo mais, beleza, acabou a sessão, guardei aquilo, estamos de olho aberto para ver se a gente consegue cadastrar os idosos então para esse projeto novo de apoio fraternal idoso, que é de alimentos, atendimento fraterno e tal. E aí um dia eu fui colocar o lixo para fora, estava passando uma senhora com um carrinho de supermercado empurrando pelo meio da rua, no asfalto, aquele barulho alto do carrinho andando, né? Aquilo me chamou a atenção, eu falei, olha, de repente essa senhora, pensei comigo, né? De repente essa senhora é alguém que precisa de ajuda. E aí eu falei, boa noite e tal, a gente está fazendo aqui um cadastro de algumas famílias para receber ajuda e tudo mais. Eu queria saber se a senhora, aqui é um centro de Umbanda, eu queria saber se a senhora tem interesse. Já tenho. Eu era um bandista também, não sei o que. Que bom, então. Então tá, olha, vai ser todo quarto domingo, de manhã cedo, a senhora tem que vir aqui fazer a ficha, tá bom? Tá bom. Como é que é seu nome? Rosalina. Cara, a primeira assistida do AF foi o nome da preta velha que tinha acabado de baixar ali, porque o vô Juventino estava com a Anne no hospital. Então essa coincidência foi muito bizarra, a gente nunca mais esqueceu disso. E aí, enfim, o AF começou a crescer, o trabalho espiritual começou a crescer, a assistência já estava com poucos lugares disponíveis, poucos assentos, e, enfim, o número de médiuns também começou a crescer muito. E aí eu me lembro que a querida Augusta foi com a Rosane pedir para o Zezinho, que era um dia que ele estava em terra, para ver se não conseguia um lugar maior para gente. E aí ele falou assim, brincando daquele jeito de criança, né? Tá, vou ver, vou pedir, não sei o que e tal. Acabou a sessão, ele foi embora, todo mundo foi para casa. Na próxima sessão, o seu Beiramar baixa, então, que é o caboclo que trabalha na minha cabeça, e fala, o menino levou o pedido e vocês vão ter caminho desde que vocês concordem com 2 condições. Que vocês não percam a qualidade do trabalho que vocês estão fazendo e que vocês não saiam dessa região onde vocês trabalham. As condições foram aceitas. E aí, a minha cabeça, imaginem vocês, né?
Eu não tinha dinheiro para comprar um lugar. Alguém pediu para o seu Beira-Mar. Na minha cabeça disse que sim. Gente, eu quase entrei em parafuso. Porque é um teste para nossa própria fé, cara. Para pensar. Né? A gente não é inabalável. Será que era eu que tinha interferido naquela hora ali, naquela comunicação? Será que tinha uma vontade maior do Márcio, pessoa física, do que da espiritualidade? É uma paranoia que a gente entra. Mas aí você finge demência e vamos embora. Vamos procurar, vamos ver o que chega e tudo mais. Muitas coisas aconteceram para a gente conseguir encontrar esse imóvel que hoje é a nossa casa própria, né? Eu de fato não tive dinheiro para comprar ele todo, eu peguei um empréstimo, parte do dinheiro eu tinha, parte não, porque eu tive uma infância muito dura, mas o meu irmão me ensinou muito sobre planejamento financeiro, então desde muito novo eu guardava um pouquinho do meu dinheiro por mês, e era prioridade, aquilo já saía do meu radar para uma poupancinha, e eu nem contava com aquele dinheiro, eu aprendi a viver sem ele. Então, no final das contas, quando a gente precisou comprar o CCD, tinha uma quantia lá guardada, mas não tinha tudo. Então, esse empréstimo veio para ajudar na compra dessa instituição. Só que o que acontecia? Esse dinheiro eu estava guardando, gente, para comprar a minha casa e não para comprar um terreiro. Eu nunca tinha pensado nisso. Lembra que eu falei que eu não tinha nenhuma expectativa de ser CCT? Para quem não sabe, CCT é comandante-chefe de terreiro, que é o dirigente do terreiro na nossa escola de Umbanda. Eu não tinha esse intuito. Então eu não tinha pensado em comprar nenhum terreiro. Mas quando essa história surgiu, eu tinha certeza que esse dinheiro das minhas economias tinha que ir para a compra do terreiro. A coisa da Umbanda ser tão pura e tão verdadeira que na minha cabeça não faria sentido eu ter a minha casa primeiro e o CCD não ter a casa dele. E eu tô falando isso de coração, não é para parecer aqui bom samaritano, porque de bom samaritano eu não tenho nada, né? Eu sou um cara cheio de problemas e de defeitos, mas eu acho que eu sou muito verdadeiro com isso. Então, eu não comprei nada, eu praticamente emprestei dinheiro para Ruanda, porque eu não vou entrar no mérito aqui, mas hoje se eu tenho essa minha casa foi graças a esse investimento que eu fiz lá atrás, eu tenho certeza disso, porque voltou por outros meios. Essa tosse acho que é de nervoso. Eu estou falando muito rápido. É... Bom, a gente conseguiu comprar, então, a gente comprou, era um salão infantil, o dono dele era um cara evangélico, que foi uma negociação, cara, suadaça. Eu consegui reduzir um pouco, porque precisava de inventário, imóvel na época, hoje está todo regularizado, graças a Deus. A gente não tem pendência de mais nenhuma, mas foi um desafio, assim, tem que meter a cara e fazer, a gente não tem jeito. Quando a gente quer alguma coisa, é força, persistência, resiliência e vambora. E aí a gente conseguiu, então, comprar esse imóvel que serviu de casa nova para o CCD a partir do 7º ano, né? Então a gente fez 7 anos de trabalho na primeira casa e aí a partir de então a gente fez a migração para casa nova em, pasme, abril de 2013. Por que pasme? Porque o primeiro trabalho que a gente teve, eu descobri isso ontem. Descobri não, eu já sabia, mas eu não me lembrava. Vendo as publicações no Facebook, o nosso primeiro trabalho na Casa Nova foi uma alvorada. Olha que coisa linda, gente. Pelo amor de Deus. Depois o pessoal não quer que eu chore. É... é o conceito da nova alvorada o tempo inteiro, né? É uma nova oportunidade, é uma nova casa, é a alvorada literalmente de algum acontecendo. Então, tem muita coisa bonita, muito detalhe bonito por trás disso que não dá para passar despercebido, gente. Não passa batido, não tem jeito. A gente fez uma pequena obra de adaptação. Esse lado aqui era igual aqui, tinham 2 portões. Aí esse corredor aqui a gente eliminou e a gente fez 2 banheiros para assistência e um depósito para a gente guardar material de limpeza, cadeira, enfim, essas bujão de gás, essas coisas. Então, foi uma pequena obra assim. A gente também construiu a cabeceira, né, do terreiro e para trás já tinham 2 banheiros, a gente só estendeu, ficou um pouco maior e fez os 2 vestiários, que são bem pequenininhos, mas enfim, é o que dá para a gente ter lá hoje. Eu vou postar para vocês no final dessa live as fotos que eu mandei para os médios e colaboradores ontem, de como era a nossa casa no passado. Uma muito interessante, vocês vão entender como é que era o salão de festa. Vou mandar foto da época do salão de festa e depois as fotos do CCD. A Elizabeth está falando que fez 2 festas da filha dela lá, o Colonial da Alegria. É isso aí, Elizabeth, Colonial da Alegria.
E aí, olha que nome bonito, né? Da alegria. E aí vem Cosme e Damião, que são a representação da alegria de viver. É muito bonito isso. Aí a Anne está dizendo ali que obra, foi uma obra sofrida, viu? Porque teoricamente a gente ia inaugurar antes, a gente queria fazer a sessão de segundo sábado lá. Mas não deu porque o pedreiro enrolou. Nossa, gente, você não tem noção do que aquele cara fez. Mas, enfim, deu tudo certo no final das contas. A gente fez, então, nosso primeiro trabalho lá foi numa alvorada. Mas no dia 13 ou 14 de abril desse mesmo ano, a gente fez aquele quadro que está na nossa parede da casa da entrada principal, que são as mãos que fazem, que são mãos que foram de pessoas que ajudaram a gente lá de alguma forma. A Vera postou hoje no Facebook dizendo que ela ajudou, mas a mão dela não estava lá. Não sei, Vera, talvez você não tenha ido no dia, ou chegou de fato atrasada, como você falou, eu não sei. Mas realmente, todo mundo que chegou lá no horário combinado, no dia combinado, as mãozinhas ficaram lá direitinho, que foram as pessoas que ajudaram. Mas, Vera, muito obrigado de toda forma pela sua ajuda. É... A gente teve uma passagem, já terminando, na reta final aí da nossa história, que eu vou ler os comentários na sequência, a nossa passagem pelo primado de Umbanda. Eu conheci o Marcos, que é o comandante da Telub, Janaína, não sei se está aí na nossa live, se tiver, um beijo para você, minha querida, e para o Marcos, seu comandante. Telub é a tenda espírita luz da Umbanda, fica em Ramos. E aí eu fui nele, na verdade era uma oficina em Vicente de Carvalho para comprar o tambor, o nosso primeiro tambor. Então eu conheci ele lá, e aí a gente conversou sobre primado, de Umbanda, aquela coisa toda. Ele era federado ao primado, acho que ainda é até hoje. E aí a gente foi para lá, então foi por essa passagem do primado de Umbanda que eu fui consagrado no primado de Umbanda, comandante-chefe de terreiro, passei pelo ritual de consagração lá com outros comandantes. E eu tenho uma gratidão muito grande ainda pelo primado até hoje. E manifesto hoje sempre, se eles precisarem de mim para qualquer coisa, eu vou estar disponível, porque eles tiveram para mim quando eu precisei. Então, era isso que eu queria registrar para vocês. Então, assim, na minha consagração de comandante-chefe de terreiro, eu fui então apadrinhado pelo caboclo Pena Azul do Oriente, que é o caboclo que o Marquinho trabalha. E fui consagrado então pelo seu Sete Pedreiras, que é o caboclo do seu Ricardo, que é o primaz do primado de Umbanda, e pela cabocla Jurema, que é a cabocla que baixa na vice-primaz do primado de Umbanda, então, na Dona Darlene. Então, essas entidades foram que participaram ali do meu processo de consagração, tá? As próximas páginas dessa história estão sendo escritas por nós agora, não tem como eu antecipar essas histórias para vocês. Então eu espero que nós consigamos escrever páginas muito bonitas daqui para frente juntos, sabe? E eu vou ler uns comentários aqui agora e volto para falar com vocês sobre a história do Caboclo Meirim, lá o legado que está aqui registrado para falar com vocês. Vamos lá. Patrícia Araújo, parece que foi ontem, passou tão rápido e foi tudo tão lindo e perfeito. Muito bom ter acompanhado essa história desde o princípio. Gratidão por vocês também estarem no nosso caminho. As nossas mãos estão. Estão lá. Tá. Patrícia, sim, você e César, eu conheço desde a minha época de matriz que vocês estavam no comando da quinta filial em Senador Camará, né? Então, vocês fazem parte da nossa história e nós somos muito felizes por ter vocês por perto. Podem ter certeza disso que é verdadeiro, viu? A Samantha está dizendo que só de olhar o CCD de fora já dá aquela vontade de passar aquele portão, tá lá dentro. Dá, né, Samantha? É uma casa muito querida, muito doce, muito acolhedora. E Samantha tem uma história bonita com a gente também. Foi nossa primeira curimbeira lá, né? Ela com o Vladimir. Samantha, comenta aí. Foi você que foi primeiro ou foi o Vlad que foi primeiro? Eu não estou me lembrando agora. Fernanda Fará, você está gravando? Não consegui assistir desde o início. Se puder mandar por zap, agradeço. Sônia Vizinha. Ah, Fernanda. Não, a gente vai deixar ela gravada no Facebook, tá, Sônia? Fica tranquila. Vai ficar gravada assim. A Samantha está dizendo que é um orgulho. A Jaqueline está dizendo que a história é linda. Aí, Jaque, viu? Vocês estavam nessa história aí. Antes da gente entrar no mérito do Caboclo Mirim, tem algumas referências que foram muito fortes para mim e para a Anne. E que a gente... como a gente lida com os nossos ancestrais o tempo inteiro, de alguma forma,
E eu realmente acredito que por conta do processo de encarnação e reencarnação que a gente passa, algumas pessoas acabam passando por perto da gente para nos deixar um legado muito bonito. Eu queria registrar aqui com vocês as minhas referências e as referências da Anne, que são muito bonitas. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí ou caiu? Acho que não caiu não, né? Pessoal, só confirma aí se vocês estão me ouvindo, por favor. Alguém comenta aí? É? A Lígia, a Samanta estão comentando, mas vocês estão me ouvindo, pessoal? Só para confirmar aí, tá? Importante para a gente saber que vocês estão acompanhando a gente aí. Parece que sim, os coraçõezinhos estão chegando aqui. Tá ouvindo, Sérgio? Tá bom. Obrigado, Sérgio. Então, eu tenho referências, e Anne também tem referências que são muito fortes para nós. Tem uma curiosidade que a Anne sempre foi cambona das mesmas entidades desde quando ela colocou roupa lá na matriz, né? Que foi o caboclo Urubatã e a vovó Maria Baiana. E Anne esses dias me contou uma história que me tocou profundamente, porque ela disse que, Jaqueline, você e Anne, ó, ela me contou que você e ela ficavam lá na fila dos quarto grau, lá atrás, cambonando. Porque se errasse, ninguém ia lá da frente do comando ia ver que vocês estavam errando. E aí ela disse que ela estava cambonando. Na primeira gira que ela botou o uniforme, ela foi cambonar quarto grau lá atrás, caboclo, na hora de preto velho ela sobrou, ela não sabe o que aconteceu. E aí o Deca, que era o mestre cerimonial da época lá da Tenda Espírita Matriz, Tenda Espírita Mirim Matriz, chamou a Anne para ir cambonar lá na frente, justamente na linha do sétimo grau, para preto velho, que era Roseli, que ia incorporar a vovó Maria Baiana. E a vovó Maria Baiana tinha falado para ela que ela tinha certeza que a primeira velha para quem ela ia bater cabeça ia ser ela. Eu acho isso tão bonito porque, gente, a espiritualidade se prova sem a gente precisar que eles se provem, né? Porque eles, teoricamente, não precisam se provar de nada pra gente. A gente é que tem que se provar para eles. Mas eles dão provas pra gente o tempo inteiro. Então, assim, a Anne tem como referências fortes para ela o Caboclo Urubatã e a avó Maria Baiana, e também a médium dessas entidades, né, que foi a própria Roseli, que esteve sempre junto com ela, e o seu Almir, que era um médium que comandava as sessões de sexta-feira, sessão de banco, do Caboclo Sete Estrelas, se eu não me engano. Anne, me corrija aí se eu estiver errado. Eu acho que era isso. E assim, para mim, as referências fortes são... primeiro é o seu Benjamin, porque mesmo eu não tendo tido a oportunidade de conviver com ele, as histórias todas que a gente sabe de absoluta abnegação da própria vida pessoal, de ser pai, de ser marido, em função dessa umbanda linda que o caboclo, através dele, instaurou pra gente, cara, isso é um desapego muito grande, né? Então, assim, ele abriu mão da própria vida por muitos e muitos e muitos anos para deixar esse legado pra gente. Então, mesmo não tendo a oportunidade de ter vivenciado muita coisa perto dele, né? Então a história é muito bonita e hoje, mais madura, eu consigo perceber isso. A Dona Alice, para mim, foi, cara, ponto fora da curva, né? A minha comandante, de onde eu me iniciei, ela abriu mão também de dinheiro, construiu o terreiro dela, foi morar em cima do terreiro e viveu a vida inteira dentro da Tenda Espírita Pena Verde, até no final, né? Era Tenda Espírita Mirim, oitava filial, e depois Tenda Espírita Pena Verde. Ela viveu até os últimos dias de vida dela lá dentro. Isso para mim é um lindíssimo exemplo de perseverança, de persistência. Eu tenho uma referência muito forte também, que é a Dona Jandira. Desde da minha infância eu ouvia a Dona Alice falando de seus sete boias, de Dona Jandira e a família dela inteira, porque eles moram no Rio e o terreiro fica em Petrópolis. Então, o deslocar-se até lá, gente, quando a gente entra naquele terreiro, a gente vê a união da família lá, fazendo a coisa acontecer, muitos e muitos anos, imagina, eu era criança, né? E eles estão lá até hoje. Então, assim, o exemplo da persistência, da criação de raiz para se fincar mesmo ali, se fortalecer, absorver a beleza, os nutrientes espirituais, né, daquela árvore bonita onde eles fincaram raízes, daquele chão
farto. Então isso é um belíssimo exemplo para todos nós. E aí, como diria a Anne, que falou que seu sete estrelas falou para ela uma vez, que pedra que muito rola não cria limo. Sete cachoeiras, né, Anne? Perdão, então não é sete estrelas, sete cachoeiras. Do seu Almir falou que pedra que muito rola não cria limo, né? Então é aquela coisa quando você não finca as suas raízes, ali você talvez não consiga absorver todo o nutriente daquele chão. Então, é uma referência forte também que eu tenho da Dona Jandira e a família dela inteira, não é só ela. A Dona Deusdete, que era a comandante da tenda de Umbanda Caboclo Zumbi. Essa tenda, ela ficava na frente da minha escola. Ela existe até hoje em colégio. E pessoas... Bom, ela já era bem idosa quando eu ia lá para pegar doce, enfim, né? Mas eu também, como eu estudava na frente do terreiro, eu via aquele movimento por ali. E ela sempre ali e tal, muito sorridente, muito na dela, mas muito sorridente. Travou, gente? Aqui, de novo? Acho que não, né? Acho que não travou, não. Vamos ver se travou. Acho que não. Dona Deusdete, então, era um exemplo de perseverança, sabe? Porque idosa e à frente do comando da tenda de Umbanda Caboclo Zumbi. E alguns idosos, que não eram tão idosos naquela época, estão lá até hoje. Então, assim, para mim, os irmãos da tenda de Umbanda Caboclo Zumbi, todos me emocionam muito por isso. Porque um terreiro antigo... Olha, eu vira e mexe eu falo deles, né? A gente se frequenta pouco, né? Um no terreiro do outro, mas eles são uma referência muito forte para mim. E isso faz parte da minha memória umbandista e afetiva, né? São muito queridos. Então, essa coisa do manter-se ao longo do tempo me cala muito fundo, e eu desejo que o novo comandante de lá, me perdoe, acho que é Marcos, se eu não me engano, desejo vida longa ao senhor no comando da tenda de Umbanda Caboclo Zumbi, para que vocês continuem servindo de exemplo para muita gente. Dona Joana da Tenda Mirim, que é uma pedra preciosa de exemplo para todos nós, que ainda hoje, vai em qualquer gira que for chamada para ir, tá junto e tá trabalhando com o Caboclo, com o Preto Velho, e vamos que vamos. Ela é uma referência linda para todos nós. A Baba, para mim, é uma referência de força, de serenidade, de tranquilidade. Para mim, eu sou muito grato por tê-la por perto. E agora, eu não poderia deixar de dizer sobre Sérgio Navarro, que é um querido amigo, um inspirador de escola de Caboclo Mirim, de estudo, de aprendizado, de troca, de empenho. É uma referência para mim muito forte. E o Mota, nosso querido Mota de Sacra Família, porque ele era do terreiro da Dona Deusdete, da tenda de Umbanda Caboclo Zumbi, faz parte dessa história, tá tudo linkado ali. E o Mota mora no Rio de Janeiro e vai para a Sacra Família comandar os trabalhos lá, né, de quando em quando. Eu acho que eu não faria a mesma coisa. Eu acho que é um desapego, um desafio, uma força, uma resiliência. Ele está lá há anos fazendo isso. Ele assumiu o compromisso e mantém. Isso para nós é um exemplo também de persistência. Eu acho que a gente não consegue nada se a gente não persiste na nossa vida. Eu não estou falando só nem de espiritualidade, estou falando de tudo, né? De estudo, de emprego, de relacionamentos. Seu Tranca-Rosas fala que coisas são descartáveis, pessoas não. E tudo que a gente está falando aqui está relacionado a pessoas. Elas não podem ser descartáveis. Está errado isso, né? Então, vamos persistir e ter resiliência. O Vlad foi o primeiro curimbeiro, né, Samanta? Obrigado. Para a Voz do Além, o Rogério é uma grande referência. Para a Voz do Além, o Rogério é uma grande referência, tá certo. Não, assim, tem as nossas referências do dia a dia, né? A Anne e o Roger, para mim, são grandes referências, porque eles estão comigo porque deve o tempo inteiro. E é claro que, graças a Deus, meu Deus, a gente tem um grupo de cantineiros lindo, feliz, empenhado, sabe? Então, assim, a gente não tem o que reclamar, não, graças a Deus. Para a gente entrar, então, na nossa reta final, a gente tem um presente de Páscoa para vocês. Amanhã, eu e Sérgio Navarro vamos nos juntar numa live no Instagram, às 18 horas, no Instagram do CCD, @CCDUmbanda. Então, vocês estão convidados a participar com a gente dessa live amanhã, às 18 horas, presentinho de Páscoa do Sérgio Navarro para vocês, tá? Gente, eu
Assim, várias pessoas já conversaram comigo, porque a minha principal dor ao fechar as portas do CCD nesse momento de quarentena e de isolamento social foi deixar de assistir os idosos que são assistidos pelo AF. É, Nós estamos avaliando a possibilidade de comprar cestas básicas prontas para esses idosos e fazer com que eles recebam, junto com máscaras que estão sendo confeccionadas, máscaras caseiras, para oferecer a eles também numa tentativa de fomentar até a proteção deles e dos outros, claro. Então, eu ia tentar fazer isso por outros meios, mas aí eu recebi sugestões de pedir para que vocês, quem puder, me ajudasse de alguma forma, fazendo doações na conta do CCD no Bradesco, para a gente poder fazer a entrega. Eu estou tentando ver se a gente consegue desse mês e do próximo, mas se não conseguir desse mês e do próximo, pelo menos desse mês, para eles não ficarem sem nada. Porque como a gente não teve giro mensal em março, perdão, a gente não conseguiu fazer o AF de março, já virou abril e a gente não tem expectativa de abrir o terreiro esse mês ainda, né? De reabrir por causa do coronavírus. Então, eu estou preocupado. Eu queria dar pelo menos 2 cestas para garantir aí pelo menos abril e maio para eles. Então, se alguém puder, enfim, fazer algum depósito na conta do Bradesco, a gente pode postar no Face do CCD, não sei se é melhor para vocês. Enfim, de alguma forma vocês pedirem ajuda a familiares e fazer algum depósito lá, porque a gente não costuma pedir dinheiro para ninguém. Mas nesse momento eu acho que é o mais seguro, porque ninguém precisa sair de casa. E a gente vai fazer o pagamento direto para a empresa e eles vão fazer, uma pessoa vai só lá buscar para depois fazer a distribuição para os assistidos lá no CCD, mas sem movimento de ninguém. Tanto que eu não vou nem divulgar data, nem hora, nem nada, porque a gente não quer acúmulo de pessoas de jeito nenhum lá. É só 2 pessoas que teoricamente vão lá fazer a distribuição e os assistidos para receber. A gente vai pedir inclusive que eles não levem acompanhantes para que eles também não se exponham na rua com mais de uma pessoa. Então que alguém vá buscar para eles, não sei, a gente vai pensar na forma mais segura, respeitando todas as orientações, mas eu estou muito preocupado em deixar esse pessoal sem essa ajuda, porque eles já ficaram março sem, passar abril e maio sem, acho que vai ser bem difícil. Eu queria convidar então vocês a fazerem agora a nossa prece final, pedindo para nós e pelos nossos irmãos. Eu vou fazer aí as últimas leituras de comentários. Será que a gente tem algum aí? A Alessandra disse que amou o presente de Páscoa. Lígia conhece esse lugar que vende. Beleza, Lígia, a gente está vendo um lugar em Jardim América com preço bem acessível. Mas passa para a gente um outro contato aí, por favor, que vai que a gente consegue, né? Sérgio Navarro, admiração recíproca. Obrigado, meu querido. A Hilda disse que conheceu a casa no dia que tropeçou num pote de Danone. Quando olhei para o lado, vi aquela imagem linda de Cosme e Damião e eu ia embora quando apareceu um rapaz e disse que naquele dia ia começar a sessão às 20 horas. Fiquei muito feliz. Saí de lá numa paz. Que bom, Hilda. Que bom. Volte sempre que você quiser, viu? A Baba é madrinha de todos nós, Lígia, é verdade. E a Mayara tá lembrando que ela é madrinha de metade do CCD também, né? Jaque está dizendo que a dona Joana é um belo exemplo. É, né, Jaque? É um belo exemplo para todos nós, graças a Deus. Patrícia dizendo que a dona Joana é patrimônio da tenda. É mesmo, Pati. O Fernando Barbosa diz que a tenda do Caboclo Zumbi completou em janeiro deste ano 50 anos. Sim, o nome do dirigente é Marcos. Beleza, Fernando, obrigado pela ajuda aí. A Samanta está dizendo aí, Marcelo Varanda, que visitou a tenda espírita Filhos de Iemanjá na José Higino e gostou muito. Marcelo Varanda e Rita Varanda são irmãos muito queridos nossos, Samanta. Eles também estão fazendo lives, se eu não me engano, segundas e sextas, às 8 da noite e quarta às 4 da tarde. Eu posso estar errado, mas a live deles não é igual a nossa, é live de Curimba. Então, quem gosta de ouvir Curimba, cantar Curimba, vale bem a pena, uma live bem animada, viu? O Sérgio Navarro está lembrando que a dona Deusdete também foi fundadora da... Ô Sérgio, você sabe que eu também achava que era Deodete, mas aí hoje eu fui confirmar, é Deusdete. Pelo menos foi a informação que chegou a mim. É fundadora da tenda em Sacra, atual TFU, Tenda Fraterna de Umbanda. Pois é, essa tenda que o Mota comanda hoje foi fundada por ela também, né, no passado. Beleza, a gente está dizendo que
A Mônica Freitas está dizendo, de lá para cá não deixei mais de ir. Feliz de poder ir a cada sessão, sair melhor do que entramos. Fé, gratidão e amor. É gostoso, né, Mônica, a gente poder receber esse carinho, é muito bom. Carinho com vibração, melhor ainda. A Lígia está dizendo que tem que agradecer agradecer a internet para essa história toda acontecer. Tem, né? Então, tem Orkut. Vocês lembram do Orkut? Estava envolvido nessa história aí? Orkut ainda. Vamos lá. Jaqueline ficou com saudade dessa época já que foi? Uma época boa, né? Gente, vamos fazer a nossa prece então de encerramento. Depois eu vou entrar no Facebook e vou fazer. Vou pontuar, responder todos os comentários de vocês aí, tá? A Cristina Veres está dizendo que os irmãos da Tenda Espírita Pena Verde. Não entendi, por muitos vizinhos. Eu sou velha, conheço desde que nasceu. Pois é, eles são antigos ali, né? Beleza, gente. Vamos fazer então a nossa prece. E aí a gente depois entra lá no Facebook para fazer a resposta para todos os comentários de vocês, tá bom? Vamos então, por favor, fechar os nossos olhos, nos preparar da melhor maneira possível para agradecer e pedir a Pai Oxalá bênçãos e proteção. Glorioso Pai Maior, pedimos que os irmãos que não puderam estar presentes conosco hoje recebam as bênçãos da nossa casa e agradecemos pela nossa vida, pela nossa fé e por sempre termos o que agradecer. Pedimos que os irmãos que se encontram em sofrimento expiatório material, moral ou espiritual sintam a sua presença e tenham novos caminhos abertos. Pedimos por todos que se encontram no leito de dor em hospitais, sanatórios ou em suas próprias casas, que eles se restabeleçam e voltem ao seio de suas famílias. Pedimos pelos que se encontram nos presídios para que encontrem a paz, o equilíbrio e o amparo espiritual. Pedimos pelos que se encontram em tortura ou escravidão material ou espiritual para que recebam a luz e sigam em liberdade. Pedimos por todos que se encontram na escuridão dos vícios de toda a ordem. Pedimos por aqueles que já partiram para a vida eterna, para que recebam a dádiva do trabalho. Que nossa essência divina se ilumine e se expanda para enviarmos a energia de amor e paz aos nossos ancestrais. Em silêncio, nesse momento, com muita gratidão e muito respeito, rogamos que eles recebam toda a felicidade possível. Que todos aqueles a quem amamos tenham sua caminhada abençoada por seu poder e sua luz. Ilumina, Pai, a nossa prece, que o nosso ato seja válido, esteja sempre entre nós. Ilumina, Pai, a nossa prece, que nosso ato seja válido, esteja sempre entre nós. Ilumina, Pai, a nossa prece, que nosso ato seja válido, esteja sempre entre nós. Que assim seja. Meus queridos, por hoje é isso. Agradeço do fundo do coração pela companhia de vocês ao longo da nossa live. Amanhã, então, às 18 horas, a gente se encontra lá no Instagram, @ccdumbanda. Sigam também o Instagram do Sérgio Navarro, que foi feito especificamente para o livro Aluno de Mirim, que é o @aluno de Mirim. Na live, o livro sai espelhado aqui, mas só para vocês terem ideia, o livro que a gente está falando é esse aqui, tá? A gente vai bater um papo sobre esse livro amanhã. Tem muito assunto legal aqui para qualquer umbandista aplicar na sua vida material, na nossa vida no dia a dia, né? Não está falando de ritualística, não, é de preparo íntimo, tá? Então as dicas para médiuns são fenomenais. Então amanhã a gente vai bater um papo lá, eu vou explorar bastante ele nessa live. Sérgio, se prepara aí, leva água pro teu lado, que tu vai falar pra caramba amanhã. Agradecer pela companhia de vocês até agora, pelo imenso carinho que a gente tem recebido de todos vocês, pelo fomento à continuidade dos nossos trabalhos, enquanto a gente não volta para o CCD das nossas lives, enfim. Muito obrigado a todos vocês, porque essa história não seria ela se vocês não estivessem aqui. Então eu tô querendo chorar de novo, coisa chata isso.
Mas essa história não seria ela se vocês não estivessem conosco, né? Eu não escreveria nada sozinho, a Anne não escreveria nada sozinho, o Rogério não escreveria nada sozinho, a Baba não escreveria nada sozinho. Ninguém escreve história sozinho quando se trata de auxílio à humanidade, auxílio espiritual. Então, meus queridos, doces cantinheiros, muita gratidão a todos vocês. Fiquem com Deus e até amanhã no Instagram. Um beijo no coração de vocês e até lá!